Vamos fazer a oração, nosso irmão Ricael orando ao Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma nossas vidas em tuas mãos, meu Deus. Em nome de Jesus, Deus, me capacita, perdão pelos meus pecados, meus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Então estamos estudando sobre bibliologia, um estudo da canonicidade da Bíblia, a autenticidade da palavra de Deus. Falamos um pouco sobre a inerrância e a infalibilidade da Bíblia Sagrada. E nós, como cristãos, servos de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada como nosso manual, como nosso guia. Então, é interessante nós, como cristãos, saber realmente o valor que a Bíblia Sagrada tem para nós. Olhar para a Bíblia Sagrada e saber qual a importância que ela tem para a nossa vida ministerial, para a nossa vida social, para a nossa vida conjugal. E dentro dessa questão da Bíblia Sagrada, a importância que ela tem, qual o impacto que a Bíblia Sagrada fez na sua vida, qual o impacto que a Bíblia Sagrada ela trouxe para a tua casa, para a tua vida no modo geral, no seu modo de trabalhar, no seu modo de conviver com as pessoas. Então a Bíblia Sagrada ela está repleta de preciosidades, ela tem valores espirituais inestimáveis. Sabemos aí que a Bíblia Sagrada ela já mudou, né, o curso de uma nação, ela já mudou a vida de muitas e muitas pessoas, tanto pessoas muito importantes, questão da sociedade, quanto outras menos importantes, mas o mais profundo que ela seja, ela pode sim transformar vidas, ela pode sim mudar a história das pessoas, né? Pessoas aí que eram estavam sendo conduzidas para a condenação, mas quando teve encontro com a palavra de Deus, teve a sua vida mudada, a sua vida transformada, né? Pessoas que iriam tirar a sua própria vida, mas teve acesso à palavra, mudaram de conduta. Então, esta é a palavra de Deus. Então, nós como cristãos temos a fé baseada na palavra de Deus, nós temos justamente para conduzir a nossa vida até a salvação e levar outras pessoas para salvar vidas, né? Então, na primeira aula, no capítulo 1, nós falamos sobre os valores espirituais que a Bíblia Sagrada tem, nós falamos sobre a autoridade da Bíblia, quem é o autor da Bíblia Sagrada, qual a importância da Bíblia Sagrada, quantos livros que tem no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, é importante nós estarmos atentos a isso aí. E na lição 2 falaremos um pouco mais, aprofundaremos sobre o cânon, a formação da Bíblia Sagrada, como se deu a canonicidade da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Quais são os escritos pertencentes à Bíblia? Que diremos dos chamados livros ausentes? Como foi que a Bíblia veio a ser composta de 66 livros? Essa é a questão do cânon das Escrituras, que pode ser definida da seguinte maneira. Cânon, as Escrituras canônicas são a coleção completa dos livros divinamente inspirados, que constituem a Bíblia. Esse assunto intitula-se canonicidade. Trata-se do segundo grande elo da corrente que vem de Deus até nós. Então, quando se fala da Bíblia Sagrada, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus, a vontade de Deus, a revelação da vontade de Deus para nós. Então, Deus, ele falou de muitas maneiras, né? Então, ele falou pelos profetas, falou pelas pessoas, né? Os seus profetas, falou pelos seus patriarcas, e agora nós vemos Deus, ele falando através do seu Filho. E observamos aqui dentro da palavra de Deus que Deus, ele sempre procurou, sempre teve esse desejo, essa vontade de estar em plena comunhão com a humanidade, plena comunicação com a humanidade. Então, quando criou Adão e Eva, Deus ele já conversou, já dialogava com eles. Olha, de todos os frutos que estão aqui, apenas esse aqui não é. Então, Deus ele sempre teve essa comunicação, colocando regras para Adão e Eva, né? E mesmo assim, nós vemos que, posteriormente, as palavras de Deus, a vontade de Deus, ela foi escrita através dos profetas, através dos autores, que nós falaremos mais à frente. Então, a Bíblia Sagrada, ela veio ter, de uma forma gradual, a sua formação. Então, é o que nós entenderemos nesse capítulo 2, falaremos sobre essa formação, de como ela se deu dentro da história, desde o início até chegar a ter o Apocalipse. Né? De Gênesis a Apocalipse, nós também conseguiremos entender um pouco como foi a escrita da palavra de Deus. Então, quando se fala de canonicidade da Bíblia Sagrada, é um conjunto de livros reunidos em uma só unidade. Tá? Então, um conjunto de livros reunidos em uma só unidade. Quem foi que escreveu? Foram autores usados ou inspirados pelo Espírito Santo que escreveu a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela não esconde erros de ninguém. Se você olhar os grandes homens da Bíblia Sagrada, os grandes personagens da Bíblia Sagrada, eles tiveram erros, mas também tiveram os acertos. E esses erros foram mostrados biblicamente, as punições, os castigos foram mostrados através da palavra de Deus. Então mostra mais uma vez
que a Bíblia Sagrada, a autoria da Bíblia Sagrada, ela não foi de vontade humana, vontade do homem, mas sim dada por Deus, inspirada por Deus. Então ela tem sim o seu valor, ela tem sim a sua importância. Homens que viveram em épocas diferentes, mais de 1000 anos de escrita, e mesmo assim, em momento algum, eles entraram em discordância em questão do seu conteúdo teológico, em questão do seu conteúdo sagrado. Então, a Bíblia Sagrada, o cânon da Bíblia Sagrada, ela é sim inspirada, totalmente inspirada. A Bíblia Sagrada, ela é 100% de confiança. Então, existem pessoas aí, nós já falamos também, e mais à frente falaremos, sobre os grandes combatentes da inspiração da Bíblia Sagrada. Talvez você já encontrou alguém querendo questionar a inspiração da Bíblia Sagrada, dizendo que quem escolheu os livros foram os homens, quem escreveu foi comedor de feijão, né, como diz o dito popular. Então, pessoas que querem levar você a desacreditar no que está escrito, querendo apresentar para você erros dentro da Bíblia Sagrada. Então, nós cremos dessa forma, nós acreditamos que a Bíblia Sagrada, ela é infalível, né? Ela tem justamente essa infabilidade da palavra de Deus, essa inerrância. Então nós cremos dessa forma. Então esses hereges, essas pessoas que querem combater, tem a onda do racionalismo, né? Que leva as coisas tudo de uma forma moderada. Nem tudo depende, né? Aquilo que era pecado lá atrás, hoje já não é mais. Então a Bíblia Sagrada, na atualidade, ela está sendo questionada por essas pessoas justamente porque querem viver da sua forma. Eles querem que a Bíblia Sagrada se molde da forma que eles querem viver. Então, de fato, isso tem acontecido. Até na hora de você comprar uma Bíblia Sagrada, você tem que ter cuidado, porque hoje existe Bíblias de tudo qualquer gosto. O que isso quer dizer? As traduções, a forma que eles estão compilando a Bíblia Sagrada, eles estão retirando alguns versículos que vai de contra os pecados que eles cometem. A escrita, eles têm mudado a forma da escrita. Então tem que ter muito cuidado em relação da Bíblia Sagrada. Mas de um modo geral, dentro daquilo que nós conhecemos de Bíblia Sagrada, aquela Bíblia que está lá na sua casa, a mais antiga que você tiver lá guardadinha, é bom você manter ela intacta, porque as Bíblias da atualidade, elas têm mudado algumas coisas. Alguns versículos eles têm tirado e tem que ter muito cuidado na hora de comprar as versões, para não trazer confusão, tanto para você quanto para os seus filhos, né, para as suas próximas gerações. Então, a questão do cânon da palavra de Deus, né, ela tem a sua importância, ela, a escrita divina, ela tem a sua inspiração através de Deus, que fala através do Espírito Santo para nossas vidas. Então, esses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Sagradas Escrituras, passando por adversidades, passando por dificuldades, mas eles manteram a sua fé e escreveram essas palavras dadas pelo Espírito Santo para eles. Então, vamos lá. Canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação do que nos foram dados por inspiração de Deus. Não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos a nossa vida espiritual. Portanto, reafirmamos o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus, porque esta palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuí-la. Então vem a pergunta, qual a importância que você tem dado para a Bíblia Sagrada, né? Como você tem lidado com a Bíblia Sagrada? Então, nós entendemos que a canonicidade, o que nós estudaremos, é justamente falando sobre o reconhecimento dela como algo divino, como inspiração divina, que não foi escrita por vontade humana, mas sim foi escrita de acordo à vontade de Deus dada aos homens. Então, tudo que Deus ele quis se revelar ao homem. Olha bem, a Bíblia Sagrada ela não contém tudo sobre Deus, mas é tudo que Deus quis revelar ao homem. Então, tudo que nós temos acesso à Bíblia Sagrada, a canonicidade, né? A que nós temos o cânon bíblico, nós sabemos que é aquilo que Deus quis nos revelar. Existem coisas que estão ocultas, que não é da minha parte, não é da minha ossada, como diz, né? Então foi o que Deus quis revelar, o que está aqui. Então, não. Até então, não. Nunca foi encontrada. Então, existem coisas, mistérios sobre Deus, né? Existem questionamentos que as pessoas querem fazer daquilo que não está escrito. E muitas das vezes querem colocar isso como um erro da Bíblia Sagrada. Mas não, isso aqui que nós precisamos entender, nós como teólogos, nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada contém apenas aquilo que Deus ele quis revelar ao homem. Então é o suficiente para que nós possamos conhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a supremacia do nosso Deus. Então, entendemos que a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus, né? O autor da Bíblia Sagrada é o próprio Deus, que foi revelada pelo Espírito Santo para nós. Então, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver a gradatividade da escrita da Bíblia Sagrada, nós vamos entender como Deus ele trabalhou dos mínimos detalhes para que hoje possamos ter acesso a esta Bíblia, para que possamos ler, meditar, né, estudar, analisar
e dedicarmos ao ensino desta palavra para outras pessoas. Nós, como cristãos, devemos formar discípulos, ensinando as Sagradas Escrituras, não é assim? Então, o próprio Moisés, que foi o escritor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, que fala sobre a criação da humanidade, até chegada na proximidade da entrada da Terra Prometida, foi escrita por Moisés, é o que nós temos acesso, que foi por muitos e muitos anos consideradas, né, as Escrituras Sagradas. Então, nós vamos ver que, independente da quantidade de livros, da cor da história foi acontecendo, ela era Bíblia inspirada por Deus, né? As Sagradas Escrituras inspiradas por Deus. O Pentateuco, por muito tempo, ficou sendo como regra de fé do povo de Israel, não é assim? Então, ela era respeitada, ela era valorizada e é valorizada pelos israelitas como as Sagradas Escrituras. Então, ao longo dos anos que a história foi acontecendo, foram se acrescentando esses livros como Sagradas Escrituras, de acordo com as revelações de Deus acontecendo, e de uma forma miraculosa, nós temos acesso a elas hoje como o suficiente, né? Como 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, o próprio Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, e essas palavras ela vai ser repetida no Novo Testamento, de outra forma, né? Mas vai ter o mesmo conteúdo em relação à importância. Ele vai dizer o seguinte, ele advertindo o povo de Israel: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, olha a importância, né? O cuidado e o zelo do Espírito Santo para manter a palavra de Deus intacta, para que não tenha nenhum acréscimo e nenhuma diminuição, né? Ou seja, que ela não fosse desvalorizada, a palavra de Deus. Então, por isso que a advertência de Moisés para o povo de Israel era justamente esse: não aumenteis, não acrescenteis e não diminuís a palavra de Deus, né? Para guardar, servir como regra de fé. Então, foi isso que Deus falou para Josué. Em Josué capítulo 1. É muito conhecido, né? Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, né? Então, aqui foi logo na sequência da morte de Moisés. Então, Deus ele já falou para Josué: olha, mantenha firme na lei, conforme toda a lei que foi dada para o meu servo Moisés. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, dentro desta época, né, tendo apenas a lei de Moisés, que foi dada para Moisés, ela já era uma regra de fé para que Josué e a Israel vivesse de uma forma próspera na sua época, viver de uma forma íntegra da sua época. Então, dentro desse conteúdo que nós estamos estudando, da importância que tem a Bíblia Sagrada, o valor que tem a Bíblia Sagrada, e nós precisamos entender isso aí. Você pode dar continuidade na leitura aí? A determinação precisa de extensão do tempo das Escrituras. Portanto, a extrema importância para que possamos confiar em Deus e obedecer a Ele. Precisamos de uma coleção de palavras sobre as quais temos certeza de ser as palavras do próprio Deus para nós. Se houver qualquer trecho das Escrituras sobre os quais tenhamos dúvida, não vamos aceitar que tenha autoridade divina absoluta, nem confiar nelas na mesma medida em que confiamos no próprio Deus. Isso. Então, de toda a Bíblia Sagrada, existe alguma parte da Bíblia que você vê como um erro da Bíblia Sagrada? Existe alguma parte? Existe algum assunto que você entende que não seja inspirada por Deus? Tem, pastor Valmiro? Se tem alguma parte que eu acho, eu procuro acreditar nela tanto que eu não consigo. Porque é o seguinte, irmão, se você observar alguma parte da Bíblia Sagrada e alguém dizer que ela não é confiável, então automaticamente entra em xeque toda a autoridade da Bíblia Sagrada, né? Então, é justamente dentro dessas questões aí. Então, existem pessoas que querem pegar algumas questões obscuras, vamos dizer, né? Existe sim assuntos isolados, né? Mas está ali, é o que está escrito. O mínimo que nós temos é crer naquilo que está escrito. Está escrito, então nós cremos, acreditamos dessa forma. É o que está escrito. Agora, existem coisas que precisamos, assuntos que precisamos interpretar. Existem assuntos que precisamos ir lá, ver outras passagens correlatas para ajudar a entender aquilo que Deus ele está se revelando para nós. Mas sabemos que a revelação de Deus ela está ali. Não existe várias interpretações da Bíblia. Existe uma interpretação, é aquilo que Deus ele quis falar para o seu povo. Tá? Existem coisas que estão ali, que serviu de lição para aquelas pessoas daquela época,
E existem situações que elas foram escritas para corrigir ou para orientar pessoas de outra época, e nós temos acesso hoje e ela tem o seu valor para a nossa vida atualmente. Então, somente a Bíblia Sagrada tem esse poder, não é assim? A pergunta, você acabou falando aí, mas eu vou aprofundar um pouco. Por exemplo, aí o pessoal fala assim, mas isso é preparação de Israel, era do passado. Tipo assim, da tipo tirar que não serve para hoje. Não tem gente que acha que o Novo Velho Testamento não serve para a gente. Não existe isso. Então, e outra coisa, existe duas linhas de raciocínio na Bíblia. Existe. Eu vou ler, você vai ler a mesma passagem que eu vou ler, você vai ter uma linha de raciocínio, eu vou ler outra. Não existe essa linha de raciocínio que se contradiz, ela não vai ter. Não existe. Agora, o que pode acontecer é a questão da aplicação, né, da palavra de Deus, mas existe uma verdade ali que ela precisa ser mantida. Então, muitas das vezes as pessoas elas leem e querem trazer contradição dentro daquilo ali, dentro dessas interpretações. Então, tem que ter muito cuidado, não é assim? Então, a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus ele quis se revelar, em momento algum você vai ver um autor discordando do outro ou entrando em contradição ao outro. Então, esta é a importância que nós temos da palavra de Deus. O próprio Jesus falou, né, daquele que quer aumentar um tio ou uma vírgula daquilo das Sagradas Escrituras. Então, tem que ter cuidado. Justamente existe, o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Aquele que vem trazendo outro evangelho, né? Assim, pode ser um anjo, o que for, trazendo outro evangelho, seja o quê? Seja anátema. Né? Então, é o que nós conhecemos da Bíblia Sagrada e temos acesso, é aquilo que Deus ele quis revelar para nós. Vamos avançar aqui. O termo canon, canon, é proveniente do grego, na qual canon significa cana, regra, lista, um padrão de medida, que por sua vez se origina do hebraico cané, palavra do Antigo Testamento que significa vara ou cana de medir. Avançando aqui, no sentido religioso, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma e regra. Com este sentido, a palavra cânon aparece no original em vários lugares do Novo Testamento. Aí tem as referências para você aprofundar aí. A Bíblia, como o cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e prática. Disse dos livros da Bíblia, os que são canônicos, para diferenciá-la dos apócrifos. O emprego do termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes, 185 a 254 depois de Cristo. Né? No terceiro século aí nós vemos isso acontecendo para diferenciar. Lá na frente nós vamos falar sobre isso aqui, sobre os livros apócrifos, mas para que você possa entender. Então ela foi justamente utilizada para mostrar que ela é, no sentido espiritual, como a nossa regra de fé, como a forma de você medir, não é assim? Como norma, como regra, de forma da sociedade, para que ela possa viver, para que ela possa ser orientada. Eu acho, não é que eu acho. Eu tenho e se a gente pudesse ler e saber o hebraico, a gente ter um conhecimento sobre isso, porque muitas vezes é uma palavra que se gosta, a gente nunca sabia o que significava essa Sim, palavra. sim. Então isso é uma coisa que abre tanto a nossa mente normal quanto a nossa visão espiritual. Exatamente. Então eu acho muito importante saber essas palavras do hebraico. Isso. Então, ela utilizando ela aí no seu original, ela tem sim a sua importância, tem sim a forma de trazer a revelação de Deus. Então, ela foi utilizada lá em Ezequiel, capítulo 40, versículo 3, ela já era utilizada, mas dentro do seu sentido espiritual, trazendo como regra de fé, como normativa para a nossa vivência, para viver a forma de nós conduzir a nossa vida espiritual, ela tem sim a sua importância. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia Sagrada ela só serve para dentro de 4 paredes da igreja, né? Só que não. A Bíblia Sagrada ela trabalha de todas as esferas da nossa vida, tanto da nossa vida espiritual, da nossa vida física, da nossa vida social, da nossa vida financeira, da nossa vida emocional. Todos os âmbitos ela trabalha, ela tem a sua orientação, ela tem a forma, a orientação para que possamos seguir, para que possamos analisar, para que possamos seguir como regra de fé em nossa vida. Tem respaldo para tudo. É regra aquilo que a gente fica limitado, porque a gente não pode extrapolar, a gente pode errar. A gente tem uma regra e uma norma, um padrão que a gente tem que seguir. Exatamente, padrão de vida, né? Então, o que mais tem hoje são pessoas que estão procurando pegar a Bíblia, adaptar a sua vida de forma que eles possam viver da sua forma, né? Só que, na verdade, é nós que devemos nos adaptar ao que a Bíblia Sagrada ela nos orienta. Porque tem muitas pessoas lá fora, sem norma e sem regra. Exatamente. Então vamos lá. A canonicidade é determinada pela inspiração. Os livros da Bíblia são considerados valiosos, porque provieram de Deus, fonte de todo bem. O processo mediante a qual Deus nos concede sua revelação chama-se inspiração
Isso, bom. Então aqui nós já temos algo valioso para nós, para nossa aula. Então a inspiração de Deus no livro que determina a sua canonicidade, né? Então a Bíblia Sagrada ela foi inspirada por Deus, Deus deu para os homens e os homens agora buscam essa revelação, compreender essa revelação. Então como eu falei aqui no início, né? Deus ele quis se revelar ao homem. Então o homem agora ele tem que ir em busca dessa revelação e compreender aquilo que Deus quer se revelar. Então o valor da canonicidade é justamente esse. Mostrar o quê? Foi determinada por Deus e descoberta pelos homens de Deus. Então, essa é a importância para a nossa vida. Né? De como forma nós devemos conduzir a nossa vida. Né? De que forma que devemos compreender sobre o nosso futuro, sobre o futuro da humanidade, é através da Bíblia Sagrada. Então, foi Deus que quis revelar. Deus ele trouxe essa revelação para nossas vidas. Então, a canonicidade, né? A inspiração da Bíblia Sagrada, ela foi determinada por Deus. Ela foi determinada pelos homens. Né? Os homens apenas descobriram e agora eles estão buscando viver dessa forma. Então, quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que essa autoridade canônico-normativa não se deve dizer que determinam a canonicidade dos livros. Então, o homem, não foi eles que determinaram a canonicidade da Bíblia Sagrada. Na verdade, eles descobriram essa canonicidade. Como assim? As igrejas dos primeiros séculos, nós vemos que, nós vamos falar mais à frente, mas foram elas que descobriram isso. Elas já estavam sendo utilizadas pelas igrejas daquela época como manual, como regra de fé, como guia. Exatamente. Então, o que aconteceu foi justamente isso. A igreja começou a viver, a aceitar, né, as Sagradas Escrituras, e ali, quando chegou mais à frente, quando chegou mais na autoridade, né, do Império Romano, ela foi simplesmente reconhecida, tá? Elas não foram determinadas pelos homens, elas foram reconhecidas pelos homens como as Sagradas Escrituras. Agora, quem determinou a canonicidade foi o próprio Deus. Aí vai perguntar, mas quem foi que formou 66 livros e é o que nós seguimos como forma de orientação hoje? Foi o Espírito Santo. A igreja dos primeiros séculos, elas começaram agora a utilizar para proteger a sua fé, para combater os hereges. Então foi aí que vemos e entendemos a descoberta da canonicidade das Sagradas Escrituras. Então mais à frente nós vamos detalhar sobre isso aí. Só Deus pode conceder a um livro autoridade absoluta. Por isso mesmo, canonicidade divina. Vemos agora abaixo dois sentidos importantes. O sentido primário da palavra canon, aplicado às Escrituras, é aplicado na acepção ativa. A Bíblia é a norma que governa a fé. No sentido secundário, segundo o qual um livro é julgado por certo cânones e é reconhecido como inspirado, ou sentido passivo, não se deve ser confundido com a determinação divina da canonicidade. Só a inspiração divina determina a autoridade de um livro, isto é, se ele é canônico, de natureza normativa, tá? Então, hoje, você entende e compreende que ela é a sua regra de fé, foi por causa da inspiração e foi determinada por Deus. Os livros, né, são vários livros, escritos em várias épocas. E agora nós vemos ela compilada em apenas um exemplar, é aquilo que nós temos acesso. Então são vários livros reunidos em um mesmo lugar. Quem determinou aquilo? Foi a Igreja Católica? Foi os homens? Foi os pais da igreja? Não. Foi o próprio Deus que inspirou através do Espírito Santo e que deu essa autoridade às Sagradas Escrituras, tá? Então, devemos ter isso aí em mente. A canonicidade é determinada pela inspiração, ela foi inspirada por Deus. Vamos avançar aqui, que é muito conteúdo há pouco tempo. O surgimento do cânon. A doutrina da inspiração bíblica foi completamente desenvolvida apenas nas páginas do Novo Testamento. Quem pode ler aí? Mas muito antes disso, já encontramos na história de Israel certos escritos reconhecidos como autoridade divina, com regras escritas de fé e conduta para o povo de Deus. Identificamos isso na resposta do povo, quando Moisés deu para eles o livro no conselho. Isso. Ou quando o livro da lei, achado por Ilquias, certo? Isso. Foi lido primeiro para o rei e depois para a congregação. Ou ainda, quando Esdras leu o livro da lei para o povo. Os escritos em questão são uma parte do Pentateuco, ou ele todo. No primeiro caso, provavelmente, uma parte bem pequena, do capítulo 20 a 23. Isso. Aqui é o seguinte, nós já vamos iniciar agora o surgimento do cânon, tá? Quando nós entendemos aqui a doutrina da inspiração bíblica, nós já entendemos que o autor, quem deu autoridade para a Bíblia ser sagrada, ser inspirada, foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, e executado pelo Senhor Jesus Cristo, né?
Então, a doutrina da inspiração bíblica foi completamente desenvolvida apenas nas páginas do Novo Testamento. Então, por isso que eu falei de uma forma gradual. Ela foi acontecendo de uma forma gradual. De acordo com a história foi acontecendo, ela foi se mostrando, né, a sua importância. Então, identificamos a importância das Sagradas Escrituras. Eu vou utilizar, né, as Sagradas Escrituras, mas compreenda-se que ela foi de forma gradual, tá? Até chegar por completo, até os nossos dias, tá bom? Mas, no início, como o autor ele deixa bem claro aqui, né, era uma parte do Pentateuco, ou até mesmo, né, ele todo, mas no primeiro caso aí foi uma pequena parte do Êxodo, né, do capítulo 20 a 23. Então, quando foi falado em Êxodo 34, versículo 7, não foi a Sagrada Escritura toda, foi logo, né, suas primeiras palavras ali que foram escritas, e ali já serviu para o povo, como conserto para o povo. Depois, nós vemos aqui que a lei foi achada por Ilquias, lá no período dos reis, né, na época dos monarcas. Então ela já foi achada, que ela estava perdida, ela foi perdida dentro do templo, ela foi achada. Então quando foi lido aqueles escritos, aconteceu um grande reavivamento naquela época. O povo começou a cair em prantos, eles começaram a ver que a forma que eles estavam vivendo estava totalmente distante daquilo que Deus já tinha falado para eles, mesmo que for, né, no modo geral, né, uma pequena parcela daquilo que nós temos hoje, mas ela já estava transformando vidas naquela época, ela já estava mostrando a importância, a grandeza de Deus naquela época, mesmo que era apenas um pedaço, vamos dizer, do Pentateuco, ou até mesmo o Pentateuco, mas já se via como regra de fé e conduta, e o povo já estava vindo, que a sua vida estava indo de contra aquilo que estava escrito. Então foi aí que eles começaram a se arrepender dos seus pecados, começaram a tirar os deuses pagãos das suas casas, do templo, e começaram a viver de uma forma diferente. Então quando você lê lá em 2 Reis 22, capítulo 22 ao 23, e 2 Crônicas, capítulo 34, você vai ver isso aí, né? O grande pranto que aconteceu, e o povo chorando, porque se viu para eles, né? Ou ainda quando Esdras lê o livro da lei para o povo, você vai ver lá em Neemias. Então foi quando o povo retornou da Babilônia, tá? Cativo da Babilônia, uma boa parte voltaram para a terra de Israel, a terra de Jerusalém, e foi ali que Esdras leu em praça pública o livro da lei. Então ali, vamos se dizer, né, que já tinha uma boa parte dos escritos sagrados, não era completo ainda, mas tinha uma boa parte do Antigo Testamento, e ali foi lido a lei, tá? O livro da lei para o povo. Então vamos se dizer aí que o Pentateuco foi lido para o povo, e ali eles tiveram a sua vida transformada. Não é assim? Quando olhou para aquela situação, então aconteceu ali de uma forma, tirando os casamentos mistos, né, foram desfeitos, foram levados, as mães que eram pagãs, vamos dizer assim, foram expulsas da terra de Jerusalém, porque Deus, ele sempre preservou a sua nação pura, sua nação santa. Então, casamento misto, Deus ele já tinha falado, né, no Antigo Testamento, no Pentateuco, vamos dizer assim, já tinha avisado que não era para ter casamentos mistos, não era para se envolver com pessoas pagãs. Então isso tudo, quando Esdras leu o livro da lei para o povo começou a entender o propósito de Deus que queria para eles, era totalmente diferente daquilo que eles estavam vivendo. Então foi por isso que eles fizeram uma mudança, uma transformação naquela época. Tá? Então, por isso que nós vemos a importância. A revelação de Deus através das suas escritos, mesmo que seja de uma forma gradual, mas isso foi acontecendo, e agora o povo deu resposta a isso. Como é que foi a resposta? A obediência. Não é assim? Quando, mesmo que seja por alguns momentos da história de Israel, mas teve a obediência, a resposta do povo foi a obediência às Sagradas Escrituras, e ali eles tiveram a sua vida mudada, a sua vida transformada. Os escritos em questão, né, o Pentateuco é tratado com a mesma reverência em Josué. Então, por isso, olha a importância aqui. Então, vai ter aí, primeiro, nós lemos aqui, né, Josué, capítulo 1, versículo 7 a 8, e vai ter as outras referências que foram utilizadas. Então, o Pentateuco, por muitos e muitos anos, ela teve a sua importância para o povo de Israel, e eles obedeceram. Então, eu quero que vocês entendam isso. Quando você lê lá no Antigo Testamento, né, quando se fala sobre os mandamentos de Deus, as leis de Deus, os preceitos de Deus, lá em Salmo 119, vai ver muito, né? Para mim, é um dos salmos que mais fala da Bíblia Sagrada, né? Das Escrituras, é o Salmo 119, quando vai falar sobre os preceitos, né? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E ali vai ter várias formas, mas todas elas é a revelação de Deus. Quando se fala mandamentos, quando se fala preceitos, quando fala, né, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, quando tem essa referência, está se referindo ao Pentateuco, né, ao Antigo Testamento. Então, é importante vocês terem em mente isso da forma gradual. Então, quando você estiver lendo Salmo 119, por exemplo, claro que hoje nós entendemos, quero que você entenda isso, e eu preciso explicar isso da melhor forma também. Quando é lido, né, no Salmo 119, ao que o autor daquela época estava se referindo era o Pentateuco. Porém,
para a nossa aplicação da nossa vida hoje, é a Bíblia por completo. Deu para entender? Então, quando ele fala, né, lâmpada para os teus pés é a tua palavra, naquele momento que o autor está falando, ele está se referindo ao Pentateuco. Mas hoje, nós fazendo essa leitura, nós temos a Bíblia por completo, que são os 66 livros, de Gênesis e Apocalipse. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, né? Então, essa é a importância das Sagradas Escrituras. Então, o que eu quero dizer para você, que o autor também está trazendo aqui, é que mesmo sendo apenas o Pentateuco naquela época, ela já era importante para o povo de Israel. Ela já era a palavra inspirada, né, divinamente inspirada dentro daquela época. Então, quando Jesus ele entra no templo, ele lê Isaías, né, ele lê uma parte do Antigo Testamento, ele lê Isaías, ela ali já era, sim, o quê? Palavra inspirada por Deus. Né? Então, naquele momento, naquela época que Jesus ele fala sobre as Sagradas Escrituras, o que estava formado naquela época era o Antigo Testamento. Mas hoje, nós fazendo a leitura, trazendo a aplicação para a nossa vida, nós entendemos que a Bíblia por completo, de Gênesis e Apocalipse, é a nossa regra de fé e de conduta. E só para concluir essa parte que eu estou falando aqui, o autor, o apóstolo João, quando ele escreve Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando ele fala escrito isso aqui, ele está falando sobre o livro do Apocalipse, aquilo que Deus traria a revelação para ele. Então, dentro do seu contexto, da sua época, ele tinha essa importância. Mas, trazendo a nossa aplicação de hoje, nós entendemos que a Bíblia Sagrada, por completo, ela tem que ser lida, ela tem que ser meditada, ela tem que ser guardada dentro dos nossos corações para o quê? Para colocar em prática, né? Então, devemos valorizar a Bíblia Sagrada por completo, não apenas uma parte. Agora, como bem pontuado pelo pastor Valmiran, existem pessoas que querem desmerecer o Antigo Testamento, querem desvalorizar o Antigo Testamento, mas sem entender que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. O ministério de Jesus, muitas e muitas questões, né, da vida de Jesus, ela foi profetizada milhares de anos atrás pelos profetas de Deus, principalmente o profeta messiânico, que é o profeta Isaías, né? Vim para cumprir, exatamente. Então, existe, olhe bem, nós já até falamos isso aqui, nós já estamos já no final do curso, nós já falamos isso aqui, que quando se fala sobre as leis dadas para o povo de Israel, existem aquelas que foram apenas para o povo de Israel. Agora, existe o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, que falam da lei moral. Então, essa lei moral, ela precisa, sim, ser levada e valorizada. Existe o quê? O que foi abolido do Antigo para o Novo Testamento? O sacrifício de animais, né? Essas questões da utilidade de utensílios como valores, né, cristãos, isso aí você pode ver que não existe mais para nós. A questão de um lugar exato, lugar de adoração, né? O próprio Jesus falou, né, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é mais um lugar que é determinado, como era no Antigo Testamento, Jerusalém, né? O Templo de Jerusalém, como símbolo expresso de adoração, que todos tinham que ir para lá para adorar. Não, hoje, todos os adoradores que adoram verdadeiramente, né, agradam ao Pai. Então, são algumas questões que foram abolidas do Antigo Testamento para o Novo, mas existem várias coisas que permanecem como lei moral para nossas vidas. Sobre a questão, né, da liturgia, dos cultos, isso aí foi, para a nossa vida, foi abolido isso aí. Foi retirado a questão dos utensílios, da forma de cultuar como o povo de Israel cultua. Mas sabemos que o Antigo Testamento ele tem sim o seu valor para nossas vidas. Vamos avançar aqui. Nós já entendemos, né, dentro do texto que você lê, você já entendeu, saber diferenciar isso aí, mas compreender para nossos dias. Saber diferenciar qual a intenção do autor daquela época, mas que vale a sua importância para nossas vidas. O cânon do Antigo Testamento. Onde surgiu a ideia de cânon? A ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas de Deus. Quando é que surgiu isso? A própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do cânon, tá? Então, por isso que eu falei que foi de uma forma gradual. Então, foi um avanço, né? O desenvolvimento histórico dentro disso aí. Então, a coleção mais antiga da palavra de Deus são os 10 mandamentos. Portanto, constitui o início do cânon bíblico, tá? Então, quero que você guarde bem isso aí. Como se iniciou? Os 10 mandamentos. Então, por um período ali, esses 10 mandamentos ali foi as escrituras sagradas, tá? Só para você entender, eu estou usando essa forma aqui para você entender. Então, os 10 mandamentos, ela foi as escrituras sagradas por um bom tempo. Depois foi o Pentateuco, depois foi os livros que nós vamos ver aqui, né? Sobre os livros poéticos, os livros
dos profetas e os escritos. Então, por um longo tempo, ela foi se desenvolvendo. Então, o próprio Deus escreveu sobre 2 tábuas de pedra as palavras que ele ordenou ao seu povo, tá? Então, nós temos aí as tábuas que foram depositadas na Arca da Aliança e constituem os termos do pacto entre Deus e o seu povo. Então, os primeiros escritos foi o quê? Foi as tábuas dos 10 mandamentos, tá? Que foi escrita por Deus. Claro que depois Moisés quebrou essas tábuas, né? E ali devido à questão que o povo estava adorando ao bezerro de ouro, mas depois ele teve que compilar tudo, mas o primeiro de tudo foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos. Depois foi indo, foi avançando. Nem todos... Estou tentando aqui, irmãos, resumir para nós avançar, que é muito conteúdo aqui, né? Nem todos os escritores do livro do Antigo Testamento eram profetas, no sentido estrito da palavra. Alguns eram reis e sábios, mas os experientes da inspiração que tiveram fez com que os seus escritos também encontrassem um lugar no cânon. A inspiração dos salmistas é mencionada em 2 Samuel 23, 1 ao 3, e 1 Crônicas 25, versículo 1. E a dos sábios, em Eclesiastes 12, 11 ao 12, tá? Então, nós estudamos aqui, quando nós estudamos os livros poéticos, você observou ali que os salmos, tem até salmos de Moisés, né? Existem salmos de Moisés, salmos de Davi, salmos de Salomão, tem até em Provérbios, se eu não me engano, vai ter lá o do rei Lemuel, né? Da sua mãe, a autoria da sua mãe. Então, temos essa importância aqui, tá? Sobre a palavra de Deus. Então, esse avanço aqui, independente de quem fosse, se era profeta, se era rei, né? Se era salmista, mas ela está ali, foi inspirada pelo Espírito Santo, tá? Note também as revelações feitas por Deus no livro de Jó. As inferências exarada, né, que quer dizer registrar por escrito, lavrar, em Provérbios 8, indicando que o livro de Provérbios é obra da sabedoria divina. Então, na época patriarcal, a revelação divina era transmitida escrita e oralmente. A escrita já era conhecida na Palestina, séculos antes de Moisés. A arqueologia tem provado isso. Inclusive, tem encontrado inúmeras inscrições, placas, sínetes e documentos antediluvianos. Isso aqui é uma informação histórica, arqueológica. Claro que eu quero que vocês entendam que a arqueologia, ela não tem que provar que a Bíblia Sagrada existe, tá? Simplesmente, a Bíblia Sagrada mostra aquilo que as escavações ela tem feito, que ela contém na Bíblia Sagrada. Eu quero que vocês entendam isso aí, para que as pessoas não venham questionar isso, né? Então, a arqueologia, ela não tem esse papel de provar a Bíblia, tá? A Bíblia é o nosso manual de fé, nosso manual de regra, tá? Então, a arqueologia, ela só está apenas mostrando, né, que aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro. Realmente aconteceu na história. Agora, ela mostrar autenticidade, autoridade, ela não tem esse propósito, tá? Então, a arqueologia, ela vai mostrando, a arqueologia, né, dos tempos bíblicos, ela vai mostrando como que realmente o que a Bíblia Sagrada traz, ela tem sim, aconteceu de fato, né? Então, o que acontece? Então, muitas pessoas questionam isso. Ah, mas como é que Moisés escreveu, sendo que naquela época não tinha escrita, né? Não tinha, mas a própria arqueologia tem mostrado isso. Existe conteúdos fora do território de Israel que mostra justamente isso, que mostra a existência de outros escritos, tá? Então aí, tanto que a arqueologia já provou, dentro da história, escritos há mais de 4.000 anos antes de Moisés. Olha para você ver a importância disso. Então, precisamos entender aí a palavra de Deus e saber defender, tá? Por isso que é importante estudarmos, por isso que é importante nós aprofundarmos para defender a nossa fé, para que alguém não venha questionar isso aí. O cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, foi completo desde o tempo de Esdras, após 1445. Entre os judeus, tem ele 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas 24, 44. Lei, profetas e escritos, tá? Então, é isso que é importante você compreender. Então, na época de Jesus, o que já estava formado da Bíblia? É o quê? O Antigo Testamento, a Septuaginta, tá? Então, era o quê? Lei, profetas e escritos. Só para nós avançarmos aqui e entendermos que consiste em 24 livros. A única diferença para a nossa Bíblia hoje é o quê? Que nossa Bíblia divide o livro de Samuel, que a nossa Bíblia divide o livro de Reis, que a nossa Bíblia divide Crônicas, e Esdras e Neemias é separado. E os 12 profetas menores também têm a sua separação ali. E os demais livros do Antigo Testamento. Na Bíblia deles lá, Samuel é apenas um livro, tá? Então essas divisões, quero que vocês entendam isso também, que Oi? Da Septuaginta, do Antigo Testamento. O que acontece? Então, essa divisão aí foi justamente para facilitar, né, a forma de escrito, os capítulos. É tanto que, quando se fala de hermenêutica, nós já estudamos isso, quando se fala de estudar, de fato, a Bíblia,
é como se deixasse um pouquinho de lado essas questões de separação por capítulos, tá? Aqueles títulos que vem em cima também é deixado um pouquinho de lado. E você passa agora a examinar, a entender aonde o autor inicia certos assuntos. Então, muitas das vezes, os assuntos ele é iniciado no capítulo 3 e é continuado no capítulo 4. Então, não existe essa separação. Ah, não, eu vou ler o capítulo 4. Você precisa entender aonde se iniciou aquele assunto. Não é assim? Então, onde se iniciou aquele assunto que o autor está tratando dentro daquele capítulo. Mas vamos lá. Então, os livros, ele tem essa separação nas nossas Bíblias, mas lá no original mesmo, antigo, ela não tem essa separação. E também não é separado por capítulos, né? Mas vamos lá. A disposição, a ordem dos livros do cânon hebraico é também diferente da nossa. Vamos a seguir essa disposição dentro da tríplice divisão do cânon, que você já sabe: lei, profetas e escritos. Então, a lei, ela né, que nós já conhecemos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Profetas, ela vai ser dividida como primeiros profetas: Josué, Juízes, Samuel, Reis. Tá? Você pode observar que é Samuel, não é primeiro e segundo Samuel, né? Samuel, Reis. Últimos profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E os escritos, que são divididos como poéticos: Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos: Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. E os livros históricos: Daniel, Esdras e Neemias. E Crônicas. Você pode observar que Esdras e Neemias é como se fosse um livro só, tá? Os 5 rolos, você está vendo aí dentro dos escritos, eles eram lidos, tá? Anualmente em festas distintas. Então, olha a importância que tem esses livros. Então, o livro de Cantares era lido na Páscoa, para dar alusão ao quê? Ao êxodo, da sua saída do Egito para a terra prometida. Ruth, no Pentecostes, na celebração das colheitas em seu início. Esté, na festa de Purim, comemorando o livramento de Israel da mão do mal a Ramã. E Eclesiastes na festa de tabernáculos, festa de gratidão pela colheita. E Lamentações era lido no mês de Abib, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos, tá? Então, após o exílio babilônico, né, após eles retornarem para a terra, novamente a terra de Israel, esses livros eles eram lidos de uma forma aí bem organizada, tá? Bem respeitada aí, para trazer o que? A lembrança, para trazer na memória aquilo que Deus fez pelo povo de Israel. Então, no cânon hebraico, também os livros não estão em ordem cronológica. Né? Um fator importante. Da nossa Bíblia, da Bíblia do hebraica e da nossa Bíblia também, ela não tem essa preocupação de cronologia. Tá? Então, por isso que muitas das vezes os hereges que gostam de questionar, o que eles fazem? Começam a pegar esses pontos e questionar. Mas a Bíblia ela não tem essa preocupação da cronologia, mas sim ela traz a revelação de Deus. Agora, a nossa forma de estudar aí, você vai tendo, sim, uma forma de fazer uma cronologia, porém de uma forma o quê? Aproximada, tá? Não existe exatidão em questões disso, porque na época do Oriente Médio, eles não tinham uma forma exata de determinar datas, como nós temos hoje, tá? Então, no Antigo Testamento, o cânon hebraico, ou a Septuaginta, ela não segue uma ordem cronológica de fato. Os judeus não se preocupavam com o sistema cronológico, também pode haver nisso um plano divino. A nossa divisão de 39 livros vem da Septuaginta, tá? Como já foi falado aqui. Então, Jesus, ele cita Salmos, né? A última divisão do cânon hebraico, e também nós temos aí o segundo a nossa divisão, o Antigo Testamento começa em Gênesis e termina em Malaquias. Já no cânon da Septuaginta, começa em Gênesis e tem aí o seu final aí, em seu último em 1ª e 2ª Crônicas, tá? Então, o livro de 1ª e 2ª Crônicas, ele faz como se fosse um panorama geral do que aconteceu na época da monarquia, tá? Enquanto 1ª e 2ª Reis foram acontecendo, eles foram escrevendo, né? 1ª e 2ª Crônicas foram escritas para o povo que estava cativo na Babilônia, tá? Para manter a genealogia das tribos de Israel. Então ela foi escrita com esse propósito. 1ª e 2ª Crônicas ela foi escrita por esse propósito, para manter a fé do povo que estava na Babilônia e para que não perdesse a história de Israel, tá? Então por isso que você vai, quando você lê 1ª e 2ª Crônicas ali, você vai ver muito sobre as genealogias, né? A forma que o povo retornou. Então quando o povo retorna para a terra de Canaã, vai ter lá também a genealogia para que não perdesse essa importância aí para o povo de Israel. Deu para entender, irmãos? Que a Septuaginta, como é que ela era dividida? Então vamos avançar aqui. A formação canônica do Antigo Testamento. A formação, num espaço aproximado de 1046 anos, de Moisés a Esdras. A formação canônica do Antigo Testamento. O cânon no Antigo Testamento foi formado num espaço de aproximado de 1046 a.C. Aproximado de 1046 anos.
de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. Esdras entrou em cena em 445 a.C. Esdras não foi o último escritor, tá? Na formação canônica do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos, ele, como escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando o cânon encerrado em seu tempo. A chamada alta crítica tem feito uma devastação, né, com o seu modernismo e suas contradições no que concerne à formação, fontes de autenticidade do cânon, especialmente do Antigo Testamento, mutilando quase todos os seus livros, né? Então, esse movimento aqui da alta crítica é justamente pessoas que começam a questionar, né, trazer em discussão datas, autoria dos livros, né? Ou seja, ela faz uma leitura por fora, ela analisa por fora e traz as suas críticas. Então, aí, dentro do seu modernismo, começa a trazer questões sobre a autenticidade da Bíblia Sagrada. Porém, de um modo geral, quem escreve, o primeiro autor do cânon das Sagradas Escrituras é quem? Moisés, tá? E dentro do que encerra, vamos dizer aí, a canonicidade do Antigo Testamento é Esdras. Porém, os últimos a escrever aí, quem foi o último autor a escrever? Malaquias, tá? Então, muitas coisas que está escrito no livro de Malaquias faz referência ao livro de Neemias. Então, é como se fosse ali bem próxima à época dessas escritas. Mas você conseguiu entender, tá? Que quem começa escrevendo é Moisés e quem termina escrevendo o Antigo Testamento é Malaquias. Mas, por entender, né, de uma forma aí, para fixar um autor aí, é Esdras, tá? Que foi o responsável aí por fazer aí a união, a reunir esses rolos. Porém, Malaquias e Neemias, ele como se fossem ali praticamente contemporâneos. O que é isso? Praticamente eles viveram quase na mesma época, tá? Então vamos lá. A alta crítica é a discussão das datas, da autoria, né, como se estuda a Bíblia por fora, e a crítica textual, que também é chamada de baixa crítica, ela é aquela que analisa os textos por dentro, ou seja, estuda somente o texto bíblico. Ao lado da arqueologia, vem alcançando um progresso valioso, posto à disposição do estudante das Escrituras. Então, a alta crítica questiona as datas e a autoria dos livros, né, baseada apenas em fontes de conhecimento humano, e a baixa crítica, ela examina os escritos sagrados. Então, a arqueologia vai lá, descobre aí, por exemplo, né, já tem muitos anos, não vou trazer com exatidão a data, mas encontrou a moeda do rei Ezequias, certo? Do rei Ezequias, não tem o rei Ezequias? Tem a moeda dele lá, foi achada essa moeda, estão provando aí que realmente o rei Ezequias existiu, que o rei Ezequias foi o rei dentro, né, do período de Israel, e também dentro dos seus achados ali, tem os túneis, as valas que ele fez para a passada das águas, né, por debaixo de Jerusalém, se eu não me engano ali. Então essas descobertas mostram o que a Bíblia Sagrada já vem falando de muitos anos. Então a arqueologia tem mostrado o que a Bíblia já falou de muitos anos atrás, né, o que realmente aconteceu de muitos anos atrás. Então vamos avançar aqui. A formação gradual do cânon. Que pode ler. Houve, originalmente, a transmissão oral, como se vê em Jó e Jó. O livro de Jó é tido como o mais antigo da Bíblia. Gostaríamos de seguir a sequência da formação gradual do cânon do Antigo Testamento. Convém ter em mente que toda a cronologia bíblica é apenas aproximada. Já o Novo Testamento, há precisões de muitos casos. Essa cronologia vai ser atualizada à medida que os estudos avançam e os arqueólogos, a arqueologia fornece um informe oficial. Isso. Então aqui, nós vamos ter aqui uma noção, tá, dos autores bíblicos. Começando por Moisés. Eu não vou ler detalhes aqui, tá, mas isso aí é parte do aluno estudar em casa a lição. Mas aqui você vai conseguir ter essa cronologia e entender aí do autor de Moisés a Esdras, tá? Então aqui Moisés escreveu aí, começou a escrever um Pentateuco e concluiu por volta, ele começou em 1491 e terminou aí aproximadamente em 1451, tá? Em Números 33:2. Vale ressaltar aqui que quem conclui Deuteronômio não é ele. A pessoa Moisés relatar a sua própria morte, não tem como, né? Então aqui nós entendemos isso, que boa parte do Pentateuco, ou quase ela, né, quase 100% dela foi escrita por Moisés. Mas a conclusão ali foi bem provável que foi Josué, né, que é o próximo autor que nós vamos ler aqui. Então, acontecia muito isso aí, tá? Vamos colocar aí que no finalzinho aí, quem concluía no finalzinho aí seria o próximo, né, vamos dizer. Um exemplo disso nós vamos ver com Samuel. Mas vamos lá. Moisés escreve, né, as partes do Pentateuco anteriores a Moisés, como relato da criação, todo o livro de Gênesis e a parte do Êxodo, ele escreveu ou lançando mão de fontes existentes, ou por revelação divina, tá? Vamos crer mais pela revelação divina,
que Moisés recebe de Deus aí sobre toda a criação, desde o início. Você já leu ali Gênesis, né, trazendo detalhes ali sobre as gerações antediluvianas e as pós-diluvianas. Então tudo foi revelação de Deus, irmãos. Da pessoa se questionar, como é que Moisés ficou sabendo disso, se Moisés viveu mais de sei quantos mil anos depois, né? Mas foi tudo inspiração divina. Trazer detalhes de como aconteceu lá dentro do Jardim do Éden, foi tudo revelação de Deus. Como José, da terra do Egito, né, sofreu lá dentro da prisão, como é que foi, os relatos que aconteceu, tudo foi revelação divina. Gênesis 26:5 dá a entender que nesse tempo já havia mandamentos, preceitos, estatutos escritos. Algumas passagens do Pentateuco foram acrescentadas posteriormente. E aqui vai ter as referências, né? Êxodo 11:3 e Deuteronômio 34:1-12. Como eu disse para vocês, existem algumas questões aí que foi concluída por o autor seguinte, que nós vamos estudar aqui. Josué, sucessor de Moisés, escreveu uma obra que colocou perante o Senhor, tá? Aqui o autor não traz, mas eu vou acrescentar isso aqui. Muitos concordam, né? Muitos estudiosos concordam que Moisés também escreveu o livro de Jó, tá? Ele também foi um dos patriarcas ali. Você estudando a cronologia da história, por mais que o livro de Jó entre nos livros poéticos, mas a história de Jó, ela aconteceu ali bem próximo da época de Abraão, tá? Então as características que nós encontramos nos livros de Jó, ele viveu dentro daquele período ali. Então alguns pontos importantes dentro do livro de Jó dá a entender, é uma inferência, né, que ele viveu na mesma época ou uma época próxima de Abraão, tá? A vida que eles viviam, né, de uma vida patriarcal, vamos dizer, monarca, tem um nome exato, que eles viviam, né, em tendas e viviam mudando de localidades, vamos dizer assim, dar a entender isso aí, a forma que eles viviam, né, a riqueza que era através dos animais, dos gados, assim por diante. Mas vamos lá. Josué escreveu o seu próprio, o livro leva o seu nome. Samuel, em 1095, o último juiz e também profeta do Senhor, escreveu, pondo seus escritos perante o Senhor, vai ter a referência aí. Certamente, perante o Senhor significa que seus escritos foram depositados aonde? Na Arca do Concerto, com os demais escritos sagrados. Então, a Arca da Aliança, né, a Arca do Concerto, ela foi seguida aí por muitos e muitos anos como guardando esses escritos sagrados. Isaías fala do livro do Senhor e as palavras do livro, né, são referências às escrituras. Salmos já eram cantados, foi aí registrado, teve lugar também no seu tempo. Jeremias, cuja chamada deu em 626, registrou a revelação divina. Tal livro foi queimado pelo rei Joaquim. Porém, Deus ordenou que Jeremias preparasse um novo rolo, o que foi feito mediante o seu amanuense, Baruque, tá? Então, observa como Deus ele sempre procurava preservar esses escritos para as gerações futuras. Então, aqui vocês estão vendo aqui uma cronologia panorâmica, né? E temos aqui no tempo do rei Josias, Ilquias achou o livro da lei. Daniel refere-se aos livros, eram os rolos sagrados das escrituras de então. Zacarias declara que os profetas que os precederam falaram da parte do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, né, esses autores aqui, ou esses profetas, citando os escritos sagrados lá na sua época, tá? Então Zacarias declara que os profetas que os precederam falaram da parte do Espírito Santo. Não há aqui referência direta a escritos, mas há inferência. Zacarias foi o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Neemias achou o livro das genealogias dos judeus, que já haviam regressado do exílio. Certamente haviam outros livros. Nos dias de Esté, o livro sagrado estava sendo escrito, tá? Esdras, contemporâneo de Neemias, foi hábil escriba da lei de Moisés e leu o livro do Senhor para os judeus já estabelecidos na Palestina. E aqui o autor traz da Palestina do regresso do cativeiro babilônico, conforme 2 Macabeus e outros escritos judaicos. Esse 2 Macabeus aqui, irmãos, por mais que ele entra, não é um livro canônico, mas ele serve como história, tá? Como consulta de informações de história da época. Então vemos aqui sobre a formação gradual do cânon sagrado, de acordo com os profetas, né, foi realizando seus ministérios, nós temos relatos dos escritos aí sendo mantido como sagradas escrituras e sendo respeitadas, sendo composta para quê? Para que servisse de regra e fé e da revelação de Deus para as pessoas. Aqui vai falar sobre Esdras, né, que ele foi um grande defensor, escritor, presidiu a chamada Grande Sinagoga. O que é uma Grande Sinagoga? Que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinando, desta forma, o cânon das escrituras do Antigo Testamento. Uma Grande Sinagoga era um conselho composto de 120 membros, que se diz ter sido organizado por Neemias, em 410 a.C.,
sob a presidência de Esdras. Essa entidade reorganizou a vida religiosa nacional dos repatriados. E mais tarde deu origem ao Sinédrio, né, cerca de 275 a.C. Esdras é atribuída à tríplice divisão do Quênon, já estudada. Foi nesse tempo que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, levando consigo o Pentateuco, que é até hoje a Bíblia dos samaritanos. Isto prova que o Pentateuco era escrito canônico, tá? Encontramos profetas citando outro profeta, do que se infere haver mensagem escrita. Miqueias cita Isaías, né? Filo, escritor de Alexandria, 36 a.C. a 50 depois de Cristo, também possuía todo o cânon do Antigo Testamento. Em seus escritos ele cita quase todo o Antigo Testamento. Joséfo, você deve conhecer, né? O historiador judeu Joséfo, que viveu 37 depois de Cristo até 100 anos depois de Cristo. Contemporâneo de Paulo, diz, escrevendo aos judeus no livro Contra Apion: nós temos apenas 22 livros, contando a história de todo o tempo. Livros em que nós cremos, ou, segundo se dizem, livros aceitos como divinos. Dentro desse período, nós vemos também, desde os dias de Artaxerxes, ninguém se aventurou a acrescentar, tirar ou alterar uma única sílaba. Faz parte de cada judeu, desde que nasce, considerar as escrituras como ensinos de Deus, tá? Então aqui, dentro desse período de Joséfo, ele traz essas referências aqui, mostrando a importância que tem as Sagradas Escrituras e o respeito, né, que não podia acrescentar ou diminuir. Então, tinha o seu valor, tinha e tem o seu valor dentro das Sagradas Escrituras. Nos dias do Senhor, nós continuamos aqui, tá, irmãos? A cronologia da época, vocês estão conseguindo pegar aí? Nos dias do Senhor, esse livro chama-se Escrituras, com as suas 3 conhecidas divisões: Lei, Profetas e Salmos. Então, quando temos esse relato que o próprio Jesus fala sobre as Escrituras, temos em mente a intenção de Jesus. Qual era? Ele estava se referindo naquele momento, o que estava composto naquela época era o quê? A Septuaginta, que era composto por Lei, Profetas e Salmos. Porém, nós entendemos hoje que é a Bíblia por completo, que é as Sagradas Escrituras. Era também chamada a Palavra de Deus, né? Vai ter a referência aí, Marcos 7,13 e João 10, 34 e 35. Note bem esse título, aplicado pelo próprio Senhor Jesus. Outro fato notável é a citação feita por Jesus em Mateus 23, 35, que autentica todo o Antigo Testamento. E mais para frente, os escritores do Novo Testamento reconheceram como canônicos os livros do Antigo Testamento, pois este é a miúde citado naquele, havendo cerca de 300 referências diretas ou indiretas. Então, só para nós avançarmos aqui, a própria pregação de Pedro, quando ele faz, né, ali, depois da igreja recebe o batismo com o Espírito Santo ali, naquela pregação ele cita o Antigo Testamento, ele faz referência ao Antigo Testamento. Então, os escritores do Novo Testamento citam várias vezes o Antigo Testamento. Então, não tem o que questionar da autenticidade do Antigo Testamento, a canonicidade do Antigo Testamento, tá, irmãos? Data do reconhecimento. Olhe bem, data do reconhecimento. O que isso quer dizer? Ela já estava sendo utilizada, já estava sendo citada, já estava sendo obedecida, já estava sendo valorizada naquela época. Então, agora eles reconhecem, né, e fixam essa data aí. 90 depois de Cristo, Jâmia, perto da moderna Jope, em Israel, os rabinos, no concílio, sob a presidência de Johanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Houve muitos debates acerca disso, tá? De aprovação de certos livros, especialmente dos escritos. Note-se, porém, que o trabalho desse concílio foi apenas ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Jâmia, após a destruição de Jerusalém, tornou-se a sede do Sinédrio. Então, vale destacar aqui a importância, não foi de qualquer maneira, tá? A canonicidade do Antigo Testamento ela não foi dada de qualquer maneira. Foram várias e várias discussões, foram várias e várias reuniões. Observa que ela foi preservada, no decorrer dos anos, foram preservadas para termos hoje o acesso à Bíblia Sagrada. Então, esses concílios aqui, irmãos, para reconhecer, para mostrar a importância, tá? Mostrando a importância e o valor que tinha. Não podia ser qualquer coisa, qualquer livro ser reconhecido. Tinha que ser realmente inspirado por Deus. Mas de qual foi o crivo que eles fizeram isso? Somente o Espírito Santo, né? Eles eram utilizados, eram valorizados e ali foram reconhecidos como escritos sagrados. Livros desaparecidos, citados no texto do Antigo Testamento. Quem pode ler aí? Mas não precisa ler as referências, não. São casos cujo segredo só Deus conhece. Talvez um dia eles venham à luz como o MSS.
os manuscritos sagrados do Mar Morto, né? Foram descobertos em 1947. E teve... E muito. Aqui, na verdade, são livros que os próprios autores citam, né? E acaba que não tem ainda, não tem essa palavra, essa escrita, na verdade. Então, por isso que ele fala que são livros. A Bíblia faz referência a livros que até agora desaparecidos. Se for da vontade de Deus, os arqueólogos acharem, bem. Se não, nós já temos a Bíblia Sagrada que já é por completo, né? Para a nossa vida, a revelação de Deus. Ué, isso aí só depende da vontade de Deus mesmo, né? Porque à medida que eles vão escavando, dentro da arqueologia, à medida que eles vão escavando, vão encontrando. Agora, como eles vão decidir que esses livros, eles realmente são os livros que foi citado no Antigo Testamento? Vai ter inspiração bíblica, né? Então, essa aí a questão. Hoje nós sabemos que a Bíblia Sagrada já está completa, inspirada divinamente por Deus. Não, ele pode aparecer. Agora, dizer que ela vai ser inspirada ou respeitada, isso aí é só com o tempo, né? O que nós temos hoje, que eu posso dizer hoje para vocês, que é o que temos hoje da revelação inspirada, é os 66 livros. O que passar disso é extra-bíblico, é livro apócrifo, é livro que não tem essa inspiração. Pode sim ter o seu valor dentro da história, tá? Entenda. Pode ter o seu valor dentro da história, da pesquisa, mas inspiração como regra e manual de fé e prática é somente o que nós temos acesso hoje, a Bíblia Sagrada. Mas é interessante isso aqui, né? Essas citações desses livros que estão desaparecidos. Se for da vontade de Deus revelar isso aí, né, vai ser importante para o nosso conhecimento, né? Questionário. Canon, ou escrituras canônicas, é a... Os 5 rolos eram compostos de... Discute as datas e a autoria dos livros baseados apenas em fontes de conhecimento humano. Isso. No sentido religioso, canon significa aquilo que mede, não aquilo que serve de norma ou regra, certo ou errado? Em 90 depois de Cristo, Jamnian reconhece que em 90 depois de Cristo, em Jamnian, que reconheceram e fixaram o canon do Antigo Testamento. Isso. Vale destacar aqui, nós já estudamos, né, mas eu vou fixar isso aqui. Reconhecer é diferente de determinar. Não foram eles que determinaram os livros que seriam canônicos, tá? Inspirados por Deus. Na verdade, eles reconheceram, vamos dizer, reconheceram publicamente aquilo ali, a canonicidade do Antigo Testamento. Mas quem determinou a inspiração dos livros para ser formado dentro do canon do Antigo Testamento foi o próprio Deus, o Espírito Santo, tá? Então, vamos lá. Canon do Novo Testamento. Semelhante ao Antigo, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o canon do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, quase 100 anos. Em 100 anos depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico. Isso motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então, que exigia provas concludentes da inspiração divina de cada um desses livros. Outra coisa que motivou a demora da canonização foi o surgimento de escritos heréticos e espúrios com pretensão de autoridade apostólica. Trata-se dos livros apócrifos do Novo Testamento, fato idêntico ao acontecido nos tempos derradeiros do canon do Antigo Testamento. Há também livros mencionados no Novo Testamento até agora desaparecidos. Ordem, tem as referências aí. Ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como é atualmente em nossas Bíblias, vem da Vulgata e não leva em conta a sequência cronológica, tá? Da mesma forma que o Antigo Testamento também não tem essa preocupação da cronologia. Sobre a questão dos escritos, nós vamos ver aqui a escrita dela mais antiga até a mais recente, né? Então, as epístolas paulinas foram os primeiros escritos do Novo Testamento. São 13, de Romanos a Filemão. Foram escritos entre 52 e 67 depois de Cristo. Pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento é qual? 1 Tessalonicenses, escrito em 52 depois de Cristo. 2 Timóteo foi escrito em 67, pouco antes do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Esses livros foram também os primeiros aceitos como canônicos. Pedro chama os escritos de Paulo de escrituras, título aplicado somente à palavra inspirada de Deus. Então foi aqui que eu falei para os irmãos, né, sobre a questão das escrituras. Então, na medida que ela foi avançando gradativamente, nós vemos aí o reconhecimento e a utilização pelas igrejas, pelos cristãos da época, e tendo esse reconhecimento como palavra inspirada. Então, o próprio apóstolo Pedro chama os escritos de Paulo de escrituras, que também no Antigo Testamento,
também já era citado como escrituras, né? O Pentateuco, os livros proféticos, e assim nós temos o reconhecimento das escrituras sagradas como divinamente inspiradas. Os Atos dos Apóstolos, né, foi escrito em 63. Os Evangelhos, estes, a princípio, foram propagados oralmente. Não havia perigos de enganos e esquecimento, porque era o quê? O Espírito Santo quem lembrava tudo e ele é infalível. Então, os sinópticos, né, os 4 evangelhos, foram escritos entre 60 a 65 depois de Cristo. João foi escrito em 85 depois de Cristo. João, tá? O Evangelho de João. Entre Lucas e João foram escritas quase todas as epístolas. Note-se que Paulo chama Mateus e Lucas de escrituras, ao citá-los em 1 Timóteo 5,18. As epístolas de Hebreus a Judas foram escritas entre 68 e 90. E Apocalipse, esse foi escrito em 96, durante o governo do imperador. Foi o último livro a ser escrito, 96 depois de Cristo, durante o governo do imperador Domiciano. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro e João e Judas, bem quanto ao Apocalipse. Tudo isso tão somente revela o cuidado da igreja e também a responsabilidade que envolvia a canonização. Antes do ano 400 depois de Cristo, todos os livros estavam aceitos. Em 367, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos, os mesmos que hoje possuímos. Esta lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, África. Tá? Então, vocês teve aqui uma breve cronologia dos escritos do Antigo Testamento, mostrando sobre a importância que eles tiveram em ter esse cuidado. Calma aí, são vários livros que estão surgindo aí, mas qual deles realmente é inspirado por Deus? Qual deles realmente tem a autoridade dada por Deus? Então, nós vemos a importância disso aqui. Então, na época de Jesus, né, no período que Jesus ele teve seu ministério, era oralmente a forma que era ensinado, né, era de forma oral. Depois disso que foi vindo os escritos. É tanto que Lucas, ele não era um dos apóstolos, mas ele escreveu o evangelho que leva o seu nome e Atos dos Apóstolos, tá? Que é praticamente ali, Atos como se fosse a continuação do livro de Lucas. Mas temos aqui, para nós entendermos, sobre essas passagens aqui, a motivação que eles foram escritos, tá? Então, por isso que os evangelhos eles foram escritos numa data posterior ao que acontece, mas com esse motivo. Uns foi para fortalecer a fé dos judeus, para mostrar Jesus como Messias. Nós já estudamos, né, os evangelhos e Atos, nós falamos sobre isso. E Lucas ele escreve para um governador, né? Justamente trazendo aqui a revelação da palavra de Deus, mostrando para ele sobre os evangelhos, sobre a salvação, e mostrando aí alguns detalhes, né, que foram ouvidos. Lucas, ele não presenciou, tá? Como Pedro, como João, né, como Mateus, mas Lucas, ele ouviu muitos relatos. Então, o Espírito Santo, né, através de uma forma oral, trouxe essas revelações para Lucas, e Lucas escreveu baseado aí em muitos testemunhos. Então, ele tem esses relatos escritos. Data do reconhecimento, tá? E fixação do cânon do Novo Testamento. Isso ocorreu no século III, no terceiro concílio de Cartago, em 397. Nesta ocasião, foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento. Como se vê, houve um amadurecimento de 400 anos. Então, imagina aí, um período aí de 400 anos, os 3 primeiros séculos, os irmãos já sabem da história, nós estudamos no curso, no livro anterior, sobre as fortes perseguições que aconteceram. E dentro desse período, além das perseguições externas, existiam os problemas internos, que era o quê? O surgimento dos hereges, das pessoas que queriam combater aquilo que Jesus ensinava, a divindade de Cristo, né? Questionava a questão da trindade, questionava a questão do Espírito Santo, do batismo e assim por diante. Então, o que acontece? Então, dentro desse contexto todo aqui, foi com muita luta, muita dificuldade, que eles conseguiram aí reconhecer, né, os livros do Novo Testamento como canon inspirado das Sagradas Escrituras. Então, só foi no terceiro concílio de Cartago, 397, que aconteceu esse reconhecimento. O que é esse reconhecimento? Volto a repetir, que era justamente a utilização desses livros como regra de fé e prática dentro das igrejas. Então, eles reconheceram desta forma aí, eles reconheceram como livros divinos sagrados. Mas quem deu autoridade para esses livros do Novo Testamento, da mesma forma do Antigo, foi o próprio Deus, né? O autor do Novo Testamento é o mesmo autor do Antigo Testamento, que foi ambos inspirados pelo Espírito Santo. Vamos lá, quem pode ler? A necessidade da mensagem escrita no Novo Testamento. A mensagem da nova aliança precisava de forma escrita, como a da antiga. Após a ascensão do Senhor Jesus,
Os apóstolos pregavam por toda parte sem haver nada escrito. Suas vidas eram do Antigo Testamento. Ao decorrer do tempo, o grupo de apóstolos diminuiu e o evangelho se espalhou. Surge então a necessidade de reduzir a forma escrita para ser transmitido às gerações futuras. Era o plano de Deus inato. Muitas igrejas e indivíduos pediam explicação acerca de casos difíceis surgidos por perturbações, falsas doutrinas, problemas internos, etc. Os judeus cumpriram a sua missão de transmitir ao mundo os oráculos divinos. A igreja também cumpriu a sua parte, transmitindo a palavra dos ensinos do Senhor Jesus, bem como as que ele, pelo Espírito Santo, inspirou aos escritores sacros. Jesus disse: tenho muitos que vos dizer, mas o Espírito de verdade dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso. Então, a necessidade da mensagem escrita, né, mostrando justamente a importância para defender, né, o Evangelho de Cristo e também mostrando a importância para a transmissão para as gerações futuras, né? Era o plano de Deus, no qual tanto os apóstolos quanto os judeus, eles cumpriram a sua missão de quê? De levar o Evangelho avante, de evangelizar os gentios. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele vai mostrar e falar sobre as Escrituras. Olha o que ele fala. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então, esta é a revelação do nosso Deus, mostrando que o próprio Jesus, ele tinha em mente, né, tem muitos vistos, trazer essa revelação para as gerações futuras. Então, mostrando que o Espírito Santo, aquele que desceria que descera, de fato, para habitar dentro do coração do cristão, mostrando o quê? Que ele revelaria, né, daria testemunho do próprio Jesus, anunciaria o que há de vir. Então, é o Espírito Santo que traz essa revelação aos homens e trouxe a revelação aos autores que escreveram as Sagradas Escrituras. O fato é, como já foi falado aqui, sobre a necessidade da mensagem escrita, era justamente para fortalecer a fé daqueles cristãos que estavam em plena perseguição. Você pode observar que as cartas paulinas, né, sempre trazendo palavras de conforto, de perseverança, tem as questões também pastorais, né, mostrando como viver, como o marido deve se comportar diante da sua família, diante da sociedade, como deveria se comportar dentro das reuniões cristãs, mostrando também o combate às heresias que estavam surgindo naquela época. Existiam as heresias que já tinha muito tempo que já estava atuando, e existiam aquelas que estavam surgindo recentemente. Então, esses escritos também foram utilizados para trazer justamente uma resposta para defender a fé dos cristãos nos primeiros séculos. Testemunhas importantes. Nós vemos aqui os testemunhos importantes da existência dos livros do Novo Testamento. Clemente, de Roma, ele vai, em sua carta aos Coríntios, né, ele vai citar vários livros do Novo Testamento. Policarpo, na sua carta aos Filipenses, tá, vai citar diversas epístolas de Paulo. Inácio também vai citar. Justino Marte, 140 depois de Cristo, cita diversos livros do Novo Testamento. Irineu, que vai ter aí sua data aí de 130 a 200 depois de Cristo, cita a maioria dos livros do Novo Testamento. E Orígenes, homem erudito, piedoso e viajado, dedicou sua vida aos estudos das Escrituras. Os 27 livros já estavam completos. Ele os aceitou, embora com dúvidas sobre alguns. Hebreus, Tiago, 2 Pedro, tal. Então, nós temos aqui essas testemunhas importantes que relataram, que escreveram e que deram esse reconhecimento das Sagradas Escrituras em seus escritos. Então, dentro desse período que existia várias e várias cartas, né, a questão da escrita já estava bem avançada, a forma da escrita estava bem avançada, existia várias e várias cartas, e ali tinha aquelas cartas que tinham por ser perigosas, vamos dizer, que trariam enganos para questionamentos sobre a questão da fé dos cristãos. Então, por isso que é importantíssimo essas testemunhas, né, que valorizaram os livros sagrados, mostrando que já eram utilizados como regra de fé e prática dentro desses períodos. Datas e períodos sobre o cânon em geral. O Antigo Testamento foi escrito no espaço de mais ou menos 1046 anos, de 1491 a 445 a.C. Isto é de Moisés a Esdras. Nós já falamos sobre isso aqui. É apenas um ponto geral de referência. Se entrarmos em detalhes sobre o último livro do Antigo Testamento, em ordem cronológica, Malaquias, teremos uma variação de espaço de tempo, como veremos a seguir. Agora aqui, o autor ele vai trazer de um modo geral, né, tanto no Antigo quanto no Novo, trazendo
as datas e os períodos cronológicos. Nós já falamos até sobre elas aqui, mas vamos só avançar aqui em alguns pontos. O Pentateuco, como já vimos, foi iniciado em 1491 a.C. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, por ordem cronológica, foi escrita 430 a 420. É a partir desse ano, já estou pulando aqui o parágrafo, tá? É a partir desse ano que Malaquias escreveu e talvez Neemias não estivesse mais na Palestina. Então aqui vai trazer algumas questões dentro do livro de Malaquias, colaborando que ele é o último livro escrito no Antigo Testamento. Então o autor ele vai trazer algumas referências aqui, tá? Então quando é citado sobre a questão do governador em Malaquias 1:8, já estava fazendo referência a Neemias, tá? E vai falar sobre o texto aqui que escreveu e talvez Neemias não tivesse mais na Palestina porque não o menciona em seu livro, como fazem Ageu e Zacarias, né, seus antecessores, os quais mencionam Zorobabel e Josué, respectivamente governador, sacerdote dos reparos. Então, dentro da história do retorno de Israel para a terra, o povo de Israel para a terra de Canaã, nós vemos que foram por levas. E a última leva, né, que Neemias ele veio para reparar os muros de Jerusalém, para cuidar da estrutura de Jerusalém, nós vemos sobre esses acontecimentos. Então, em Malaquias 2, 10 e 16, vai falar sobre os casamentos ilícitos que Esdras corrigira antes de Neemias. Estavam ocorrendo de novo. Isso coincide com o estado descrito em Neemias 13, acontecido em 432. Então, aqui são algumas referências sobre a história de Neemias, que possivelmente está sendo relatado no livro de Malaquias, tá? Vamos avançar aqui mais à frente. Se descermos a detalhes quanto ao livro de Malaquias, partiremos de 432. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Quanto à ordem cronológica, quanto à disposição dos livros no corpo do cânon hebraico, o último livro é 2 Crônicas, que já mostramos, né? Quem escreveu 2 Crônicas, o autor ali é justamente Esdras, tá? O Novo Testamento foi completado em menos de 100 anos, pois seu último livro, o Apocalipse, foi escrito em 96, isso um total de 1.142 anos para a formação de ambos os testamentos. Leva-se em conta que a cronologia bíblica é sempre aproximada, pois os povos orientais não tinham um sistema de fixo de anotar ou contar as datas. Por isso, avançando aqui, irmãos, por isso se diz que a Bíblia foi escrita no espaço de 16 séculos. Este é o período no qual o cânon foi completado. Em outras palavras, o cânon abrange na história um total de 1.142 anos aproximadamente. E aqui, lembrando dos 400 anos, que nós já até falamos aqui, né, na aula anterior, no estudo anterior, sobre esses 400 anos que alguns falam, né, que chamam de período do silêncio, que não teve revelações proféticas dentro desse período. Mas a história de Israel continuou, tá? E Deus continuou guardando o seu povo até chegar para o cristianismo. Então, esses 400 anos foi um preparo para o advento do cristianismo, como nós aprendemos. Vamos falar um pouco agora sobre os livros apócrifos. Não iremos aprofundar, mas é interessante vocês saberem sobre esses livros apócrifos. Quem pode ler aí? Livro apócrifo. Bom, nas Bíblias, edição católica romana, o total de livros é 73. Porque essa igreja, desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu no canal do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices canônicos, acrescentando ao todo 11 escritos apócrifos. Isso. Vamos falar mais à frente, mas aqui eu já vou falar um pouco. Então, aqui os 4 acréscimos aqui, na verdade, não são livros, né? Na verdade, eles são como se fosse um complemento de um livro, tá? Então, por isso que fala 7 livros apócrifos e 4 acréscimos, né? Então, eles pegam, por exemplo, ali e acrescentam. Vamos supor que o livro tem 12 capítulos, ele acrescentou mais um ou mais 2 capítulos, então se torna acréscimos, né? Mas eles já fizeram isso aí, né? Então, eles já fizeram. Então, por isso que é considerado livros apócrifos. São acrescentados, né? Então, a palavra apócrifo significa literalmente escondido ou oculto. Isso em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas ou ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno ou espúrio, desde a sua aplicação por Jerônimo. Apócrifos foram escritos entre Malaquias e Mateus, que é o período que nós falamos aqui, né, de 400 anos. Dentro desses 400 anos. Ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento. Numa época em que cessara por completo a revelação divina. Isso é questão da escrita, tá? Essa parte foi naquele intervalo de 400 anos? Foi nesse período aí que, segundo eles, tiveram esses acontecimentos. Isso basta para tirar-lhes qualquer pretensão da canonicidade. Joséfo rejeitou totalmente, nunca foram reconhecidos pelos judeus, como parte do cânon hebraico, tá? Jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva.
Jerônimo, Agostinho, Atanásio, Júlio Africano e outros homens de valor para os cristãos primitivos opuseram-se a eles na qualidade de livros inspirados. Então aqui você já entendeu sobre a questão desses livros, eles não têm valor inspirados. Pode ser que sirva de, como se diz, conteúdo para pesquisa, né, sobre a história, né, quando fala sobre os macabeus, sobre a história, como se deu a história de Israel, sobre a revolta dos macabeus, como foi que Deus ele trabalhou em cima disso aí. Porém, revelação divina não teve dentro desse período, por isso que eles não são reconhecidos. Apareceu pela primeira vez na Septuaginta a tradução do Antigo Testamento feita em hebraico para o grego. Então, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, em 170 depois de Cristo, seu Antigo Testamento foi traduzido do grego, da Septuaginta, e não do hebraico. Quando Jerônimo traduziu a Vulgata, no início do século V, incluiu os apócrifos oriundos da Septuaginta, através da antiga versão latina, porque isso lhe foi ordenado, mas recomendou que esses livros não poderiam servir como base doutrinária. Então, ele fez uma atividade que foi solicitada, mas isso ali ele já dizia, né, que não era para ser, não servia como base doutrinária. Que livros são esses? Para nós avançarmos devido ao tempo. Os livros apócrifos são Tobias, após o livro canônico de Esdras, tá? Eles acrescentaram aí, né, Tobias. Judite, Sabedoria de Salomão, após o livro canônico de Cantares, eles acrescentaram. Eclesiástico, após o livro de Sabedoria. Baruque, após o livro canônico de Jeremias. E 1 Macabeus, após o livro de Malaquias. E 2 Macabeus, após o livro 1 Macabeu. Esse Macabeu, por exemplo, né, como eu disse para vocês, alguns autores eles até citam, né, a Macabeus por fonte histórica, mas não por palavra inspirada, tá? Então, em algum momento você lê sobre as citações de Macabeu aí, é um conteúdo histórico que eles estão trazendo. Esses são os livros que eles acrescentaram. Os 4 acréscimos, o apêndice, são Esté, aí vai ter os capítulos, né, que eles acrescentaram. Cântico dos 3 Santos Filhos, de Daniel, acrescentou aí Daniel 13, de 4 a 90. A história de Susana, Daniel 13. E Bel e o Dragão, Daniel 14. Né? Então são acrescidos. Na Bíblia deles, o livro de Daniel não é igual ao nosso livro, né, que tem 12 capítulos. Deles tem 14. Como já foi dito, dos 14 apócrifos, a Igreja Romana aceita 11, rejeita 3. Isto após 1546, depois de Cristo. Olha quanto tempo que ainda esses livros apócrifos ficaram aí para a Igreja Católica Romana, né? Então passou alguns anos, até mesmo eles, olha que interessante, até mesmo eles, dos que a Igreja Protestante rejeita, desses eles também rejeitaram 3, né? Dentro do decorrer do avanço da Igreja Católica Romana. Os livros rejeitados são 3 e 4 Esdras, a oração de Manassés. Os livros apócrifos de 3 e 4 Esdras são assim chamados porque nas Bíblias de edição católica romana, o livro de Esdras é chamado de 1ª Esdras e o de Neemias de 2ª Esdras. Vamos avançar aqui, irmãos? Os reformadores, não sei se você acha esse parágrafo aí. Mas só falando um ponto aqui, que a Igreja Romana, por qual motivo que a Igreja Romana acrescentou esses livros? Justamente para dar base às suas heresias da época. Então a Igreja refutava os seus ensinos, para eles dar base para os seus ensinos hereges, eles foram lá e acrescentaram esses livros apócrifos. Por exemplo, falando sobre as indulgências, sobre a venda de território lá no céu, né? Então eles criavam esses livros apócrifos, colocaram na Bíblia para dizer o seguinte: não está na Bíblia, são inspirados, mas na verdade não são inspirados. Então a Igreja Protestante, ou até mesmo os pais da Igreja, que nós já citamos aqui, grandes personagens dos pais da Igreja, eles não concordaram com esse acréscimo, tá? Eles não reconheceram como inspirados. Porém, a Igreja Católica, por muitos anos, ou até mesmo hoje, eles reconhecem esses livros aí, pelo menos 11 desses livros eles reconhecem. Exatamente. Então vamos lá, avança aí. Os reformadores protestantes publicaram. Os reformadores protestantes publicaram a Bíblia como os apócrifos, colocando-os entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não como livros inspirados, mas bons para a leitura e de valor literários e históricos. Isso continuou até 1629, a famosa versão inglesa, King James, de 1611, ainda os conservou. Após 1629, os evangélicos os omitiram de vez aplicadas para evitar confusão entre os concílios, que ele nem sempre sabia discernir entre o livro canônico e o apócrifo. Isso. Talvez você pode pegar uma Bíblia aí. A Bíblia King James, por alguns anos. ele aceitou. Não é que aceitou. Está lá no livro, porém eles colocaram livros apócrifos. Eles separaram elas, né? Eles colocou, está ali, como livros apócrifos, não canônicos, tá? Os canônicos permanecem, mas eles acrescentaram ali, é como se pegasse ali entre o antigo e o novo, colocou lá, apócrifos, né? Ou seja, não inspirados. Estão ali, mas não inspirados. Porque naquela época, na questão da igreja... Isso, exatamente.
Então eles colocaram mais essa intenção. Porém, eles perceberam que aquilo estava trazendo algumas confusões para quem era novos na fé. Então, Você sabe o que é a nova conversão? Aí tem uma nova convertida na nossa igreja. Ela leva a Bíblia para a igreja, né? Leva a Bíblia, né? Aí um dia eu fui ver. Mas a minha Bíblia tem um negócio aqui e tal. Quando eu fui ver, eu falei, vou comprar uma Bíblia para você atividades. Isso não é para mim, é isso aí. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes pode confundir essas pessoas, né? Que ainda estão iniciando na fé. Então eles viram que isso aí ia trazer confusão, então eles começaram a remover nas próximas edições aí, no futuro aí. Eles foram retirando isso aí. Então, entre os católicos, né, corre a versão de que as Bíblias de edição protestante são falsas. Então, entre os católicos, a Bíblia fala, eles falam que a nossa Bíblia é falsa. É tanto que você, até a irmã Mariana ela cita aqui, né, falando sobre o padre reclamando, falando que os livros eles foram tirados pelos próprios protestantes. Na verdade, não. Eles que acrescentaram, né? Ou seja, a verdadeira Bíblia aceita pela igreja, as igrejas da época, não tinham esses livros apócrifos. Eles acrescentaram isso aí para justificar as suas heresias e depois os protestantes, lá na frente, os protestantes foram e removeram isso aí, para não trazer confusão. Então vamos agora para outros livros apócrifos, chamado também de pseudo-epigráficos. O que isso quer dizer? Quem pode ler aí? Não vamos aprofundar, só para nós entendermos. Outros livros apócrifos. Ainda outros estudos relacionados ao Antigo e Novo Testamento. São chamados de pseudo-epigráficos. Pseudo quer dizer falso, né? Os Antigos Testamento pertencem à última parte do período terrível. Todos os livros dessa classe apresentam como tendo sido escritos por santos de ambos os testamentos. Daí o seu título. Pseudo. São, na maioria, de natureza apocalíptica. Nunca foram reconhecidas como igreja. Os principais do Antigo Testamento chegam a 26. Misericórdia. Então imagina aí quantos e quantos livros aí que eles querem colocar para trazer aí justamente essa confusão. Então o inimigo trabalha de várias formas. E uma delas aí é querer meter a mão até na Bíblia Sagrada, né? Então esses pseudos epigráficos, né? Eles vão ter essas características justamente para querer justificar as suas ideologias. Então tem que ter muito cuidado, como eu disse para vocês. Hoje ele não conseguiu, né, ter uma eficácia em questão de acrescentar esses livros falsos. Eles agora já conseguiram fazer com que eles modificassem a Bíblia. Tem Bíblia, por exemplo. Não detém a autoridade de Deus, contém erros históricos, feitoria e graves heresias teológicas, como a oração pelos mortos. Embora seu conteúdo tenha alguns valor para a edificação nos momentos devocionais, na maior parte se trata de textos repetitivos. São textos que já se encontram nos livros canônicos. Há evidência a ausência de profecia e que não ocorre nos livros canônicos. Nada a acrescentar ao nosso conhecimento de verdade messiânica. Ao povo de Deus, a quem os apóstolos teriam sido Originariamente apresentados, recusou-se terminantemente. Então, então aqui nós vemos que esses livros eles não reivindicam ser proféticos, ou seja, eles não têm nenhuma autoridade profética, são livros que muitas das vezes repetitivos, cita passagens que já estão canonizadas, né, na Bíblia canônica, e tem essa questão aqui, a evidente ausência de profecia, ou seja, não tem inspiração bíblica, não tem revelação de Deus nenhuma nesses livros, tá? Então, tanto nos livros apócrifos, que já são os mais famosos, vamos assim dizer, e existem esses pseudo-epigráficos também, que não são aceitos de forma alguma, tá? Existem aqueles apócrifos que são aceitos pela Igreja Católica Apostólica Romana, e tem até esses pseudo-epigráficos que nem a Igreja Católica Apostólica Romana aceita elas, tá? Então, dentro da história da Igreja, nenhum deles concordaram com esses livros, tá bom? Mas vamos lá. Questionário. Foram os primeiros escritos no Novo Testamento entre 52 e 67 depois de Cristo. Isso. Quanto aos livros apócrifos, é incerto dizer o quê? Isso.
Os 39 livros canônicos do Antigo Testamento são chamados de Isso. Isso. Protocanônicos pelos católicos. A ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como é atualmente em nossas Bíblias, vem da Vulgata e não leva em conta a sequência cronológica, certo ou errado? Os apócrifos contêm erros históricos e graves heresias teológicas, como a oração pelos mortos, certo ou errado? Amém? Vamos fazer a oração. Ricael, orando ao Senhor. Pastor Valmirão, quiser orar no início. Não, deixa ele tá passando mais. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Te louvo, te exalto, te glorifico, ó Deus. Obrigado pelo professor. Em nome de Jesus. E nós aprendemos hoje, vamos colocar na prática nossas vidas, né? Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus.